notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar, Jornal da Hora, com Arthur Mário. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Jornal da Hora aqui nos 92,3 FM. Até às 8 da manhã. Muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Com o Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica. Márcio Pena nas redes sociais com as imagens aqui dos estúdios da Rádio Hora, produção do Alex Dantes e Rafaela Moreira. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Sexta-feira, 2 de agosto de 2019, conferindo agora os destaques do dia. 225 mil empregadores devem fundo de garantia para mais de 8 milhões de trabalhadores. Grêmio avança e Libertadores terá um brasileiro na final. Costa Rica, representante de Mato Grosso do Sul na Copa Verde, empatou ontem em Porto Velho contra o Genos, 2-2. Classificado e vai pegar o Sinop na segunda fase. Bolsonaro autoriza crédito de 204 milhões para Mato Grosso do Sul. Brasil e Paraguai cancelam acordo sobre compra de energia de Itaipu Binacional. Na entrevista do dia hoje aqui nos estúdios, vereador Ademir Santana faz um balanço do mandato e os principais projetos. Em destaque, uma escola rural no distrito de Rochedinho. Daqui a pouquinho, Ademir Santana fazendo um balanço do seu mandato. Como vai Campo Grande? No olhar do vereador Ademir Santana já. Também vamos conversar sobre as eleições de 2020, novas regras eleitorais. Mariano Cabreira fundou o Instituto Mariano Cabreira, prepara militantes, candidatos, enfim. Experiente Mariano Cabreira, daqui a pouquinho também, aqui nos nossos estúdios, as regras novas para o pleito eleitoral de 2020. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7 horas 2 minutos. 225 mil empregadores devem fundo de garantia para mais de 8 milhões de trabalhadores. Números da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mostram 220 mil empregadores com dívidas relacionadas ao fundo de garantia do tempo de serviço. A dívida total soma 32 bilhões de reais e atinge mais de 8 milhões de trabalhadores. O governo anunciou na semana passada a liberação do fundo de garantia para trabalhadores com saldo tanto em contas ativas como inativas. E aí, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentando, portanto, isso, até porque esses dias um ouvinte, para tirar dúvidas, ligando aqui ao jornalismo da Rádio Hora, ele teria que ter 2 contas inativas. O Rogério, ele tem apenas uma conta. Eu falei, olha, pega a carteira de trabalho e vai lá no Ministério, porque com certeza essa outra empresa que você tem aqui no registro de carteira não recolheu o fundo de garantia. Teria que ter 2 contas. Portanto, esse dado de hoje aqui da Procuradoria da Fazenda Nacional é um dado estarrecedor. Brasil que não fiscaliza tanto os órgãos públicos quanto a fiscalização e muitos empresários não recolhem 32 bilhões que deveriam estar na conta dos trabalhadores, portanto um rombo imenso. O fundo de garantia é um direito do trabalhador com carteira assinada. Até o dia 7 de cada mês, os empregadores devem depositar em contas abertas na Caixa Econômica, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Quando a data não cair em dia útil, o recolhimento deve ser antecipado. O fundo não acarreta desconto no salário, pois se trata de uma obrigação do empregador. Se tiver depósitos a receber, o trabalhador pode tentar reaver o dinheiro acionando a Justiça do Trabalho.
Do total de empregadores que devem o fundo de garantia aos seus funcionários, 595 são órgãos da administração pública. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atua na cobrança dos valores que deixaram de ser recolhidos e que por isso foram encaminhados para inscrição na dívida ativa. Em 2018, as atividades de cobrança do Fundo de Garantia desempenhadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional beneficiaram até 728 mil trabalhadores, como informou o órgão ligado ao Ministério da Economia. A lista de devedores é pública e pode ser acessada no link da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Realidade brasileira. 225 mil empresas, portanto, devem 32 bilhões ao Fundo de Garantia. Olha, o Fundo de Garantia criado pelo ministro da Economia do Brasil, Roberto Campos, no ano de 1966. O Fundo de Garantia substituiu aquela indenização de um salário por ano que, dentro da legislação, da CLT, portanto, estabelecia a cada ano trabalhado um salário do que estava registrado em carteira. Não era um salário mínimo, não. Naquela lei criada por Roberto Campos, o Fundo de Garantia, durante os governos militares no país, o Fundo de Garantia se transformou nessa possibilidade imensa de financiamento habitacional e agora até como garantia de empréstimo aos trabalhadores. E quando foi criado o Fundo de Garantia, inclusive, dava duas condições. O trabalhador poderia optar ou não para aderir ao Fundo de Garantia por um certo tempo, até os anos 70 ainda, o trabalhador tinha essa opção. Raramente, o trabalhador ele não optava. Portanto, a grande maioria de optantes pelo Fundo de Garantia, e agora essa estatística absurda. O Brasil que exige tanto de parte dos brasileiros e o Brasil com uma máquina pública caríssima que não exige tanto de tantos e tantos empresários, ou seja, a facilidade com que o camarada ele tem uma atividade comercial, contrata trabalhadores, assina a carteira, não recolhe o Fundo de Garantia, o trabalhador fica prejudicado. E quando não recolhe o INSS, também o trabalhador fica prejudicado, porque compromete a sua aposentadoria, compromete também o orçamento do Tesouro Nacional, o orçamento da União, porque a guia, ao ser recolhida, distribui aquela contribuição em cima da folha de pagamento para vários setores, principalmente o Sistema S. Agora 7h07. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Alex Dante, 7h07 e a previsão da meteorologia. Bom dia. Bom dia, Arthur. O dia será de mudança no clima em todo o estado com a chegada de uma nova frente fria. Há previsão de chuva para a região sul e oeste do estado. Em Campo Grande, o dia será de céu claro a parcialmente nublado durante todo o dia. A temperatura máxima não vai passar dos 24 graus e a umidade do ar ficará entre 45% a 85%. Na região do Bolsão, a previsão é de céu parcialmente nublado. A mínima para a região é de 12 graus, já a máxima pode chegar aos 28 graus. Em Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho poderão ter pancadas de chuvas isoladas à tarde. A máxima não passará dos 22 graus e a umidade do ar pode chegar aos 55%. E no sul do estado, o dia amanheceu com o céu nublado e à tarde a previsão de chuvas isoladas. A mínima para a região é de 11 graus e a máxima não passará dos 20. Agora vamos falar sobre o final de semana. Na capital, no sábado, os termômetros ficarão entre 11 e 20 graus. Já no domingo vão de 10 a 24 graus. Na madrugada de sábado para domingo, os termômetros poderão registrar 8 graus. Para as cidades do sul do estado, a previsão é que os termômetros cheguem a marcar 2 graus. As temperaturas só começam a subir na próxima segunda-feira. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora em Campo Grande está fazendo 23 graus. 7h09. Obrigado, Alex Dantes. Uma ótima sexta-feira para você. Daqui a pouco vamos começar as entrevistas aqui no estúdio. Ademir Santana, vereador do PDT, já está por aqui. Ontem
Resultado importante para o futebol sul-mato-grossense em Rondônia, capital Porto Velho. O representante de Mato Grosso do Sul, time do Costa Rica, jogou em Porto Velho, a capital de Rondônia, contra a equipe do Genos. Perdia de 2-0, conseguiu o empate, ganhou o primeiro jogo em Campo Grande, portanto, Costa Rica vai para a segunda fase da Copa Verde, vai enfrentar o time do Sinop, do Mato Grosso. Na quarta-feira, União ABC, lá no Acre, derrotou, portanto, o representante do Acre na Copa Verde, né? Vitória importantíssima, a União ABC ganhou o jogo em Campo Grande, ganhou também lá no Acre. Na segunda fase da Copa Verde vai jogar contra a equipe da Luverdense. E na Libertadores da América, né? Voltará, portanto, a ter um representante brasileiro em sua final. Após a ausência de times brasileiros em 2018, quando Boca Juniors e River Plate decidiram, o Brasil tem uma equipe garantida na decisão deste ano, com a confirmação do Grêmio nas quartas de final. O tricolor gaúcho enfrentará o Palmeiras e quem passar pega o Internacional ou Flamengo na semifinal. Daí sairá uma das equipes que estará em Santiago, capital do Chile, no dia 23 de novembro. Parabéns, Grêmio! Olha, o cônsul do Grêmio, nosso amigo Roberto Reck, liderou uma comitiva de gremistas ontem lá no Defensor del Chaco, em Assunção, no Paraguai, hein? Grêmio venceu, portanto, no jogo de ontem. Por outro lado, as quedas de Atlético Paranaense e Cruzeiro, não há mais chances de uma final brasileira. A outra chave das quartas de final da Libertadores tem River Plate e Cerro Porteño e LDU versus Boca Juniors. Dos 8 classificados, apenas a equipe paraguaia nunca conquistou o torneio. Portanto, o Cerro, hein? Olha, sequer chegou à decisão. Portanto, o Brasil, né, com as equipes classificadas, Internacional, Flamengo, Palmeiras e Grêmio, ocupam o lado da chave e brigarão por uma vaga na decisão de Santiago no dia 23 de novembro. Boa sorte às equipes brasileiras, né? Com essa quantidade de times do Brasil classificado, portanto, já fica assegurado. Uma equipe estará na final, 23 de novembro, em Santiago, no Chile, 7h11. Antes de começarmos a entrevista, o vereador Ademir Santana já está conosco aqui nos estúdios. Olha, ficou tenso o clima político no Paraguai nesta semana. Lá no país vizinho, as questões de ordem política, de ordem jurídica, no Paraguai acontece muito rápido, né? O Paraguai, há alguns anos aí, em menos de 2 semanas, começou um processo político. E o presidente do Paraguai foi afastado pelo Congresso, né? O Bispo Lugo. E o presidente Mário Abdo correu o risco de impeachment, foi para o Senado, lá no Senado caiu, depois na Câmara houve uma desistência. E com a colaboração do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, houve o cancelamento de uma ata sobre a compra de energia de Itaipu binacional. Portanto, Brasil e Paraguai cancelaram ontem a ata de um acordo entre os dois países voltado para a compra de energia elétrica produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu. O documento foi assinado pelo embaixador do Brasil no Paraguai, Carlos Simas Magalhães, e pelo embaixador paraguaio no Brasil, Federico Gonzalez, em Assunção. Com essa medida, as áreas técnicas dos dois governos voltarão a negociar a contratação da energia de Itaipu. O pedido de anulação da ata foi feito pelo governo paraguaio após a divulgação das condições do documento, o que desencadeou uma crise política no país vizinho. Após a assinatura do cancelamento do acordo, o novo chanceler paraguaio, Antônio Rivas Palacio, explicou que, em princípio, uma reunião sobre o assunto estava prevista para ocorrer em Brasília, mas o governo brasileiro concordou em adiantar a anulação da data. Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha com grande atenção os desdobramentos da crise política no Paraguai. O Brasil acompanha com grande atenção os acontecimentos do Paraguai que envolvem o processo de juízo político contra o presidente Mário Abdo Benítez, disse a nota oficial do Itamaraty. O caso, que resultou na renúncia do chanceler Luiz Castiglione e do embaixador paraguaio no Brasil, Hugo Cabaleiro, aumentou a pressão sobre o presidente Mário Abdo Benítez,
que corria o risco de sofrer um processo de impeachment que ontem já caiu. Primeiramente no Senado do Paraguai e depois na Câmara não havia quórum para dar o início ao processo de impeachment. Debelada, portanto, a crise no governo paraguaio. 7h14, um rápido intervalo, voltamos já já. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Sorteios semanais, mensais, 3 grandes prêmios finais. E mais, com a poupança programada, você tem o dobro de chances de ganhar. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Promoção do aplicativo de mobilidade Me Busque e show da Gabriela Rocha. Baixe agora o aplicativo no seu celular, faça o seu cadastro e na sua primeira viagem utilize o código promocional Me Busque 20 e receba 20% de desconto. Não percam o show gospel mais esperado do ano. Gabriela Rocha em Campo Grande, 17 de agosto no Clube Estoril. Vai de Me Busque. Me Busque o novo aplicativo em Campo Grande. 7h15. A Rádio Hora quer ouvir você. Mande seu zap para 99911-9689. Mande agora. 99911-9689. Rádio Hora. Conexão da Hora. De segunda a sexta. 1h aqui na Rádio Hora. Rádio Hora. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. A JV Ensino Traduções e Interpretações em Libras é a primeira empresa especializada em acessibilidade da pessoa surda no Mato Grosso do Sul. Nesta segunda, 5 de agosto, começa o curso de Libras em Campo Grande, das 19 às 22 horas. Mais informações 99942-5148. JV Ensino especializada em Libras. Visite nosso site www.jvlibras.net.br. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h17, começando as entrevistas hoje aqui no Jornal da Hora. Bom dia, vereador Ademir Santana. É um prazer novamente tê-lo aqui em nosso Jornal da Hora. Bom dia, Arthur. Bom dia aos nossos ouvintes da Hora aí. E estamos aqui à sua disposição. Bom dia, meu amigo, o filho do Bene Jorge. Grande Marco Antônio Marrom, tá aí. O Marronzinho, né? Grande figura do Bene Jorge, hein? Bacana, então. Vamos falar do mandato, Campo Grande, como vai no olhar do vereador Ademir Santana. E também hoje a gente traz o consultor político, Mariano Cabreira, de uma história de militância, de muitas lutas sociais. O Mariano fundou o Instituto Mariano Cabreira. E a gente tem acompanhado nas redes sociais aí a preparação de pré-candidatos, candidatos através do Instituto Mariano Cabreira, enfim, uma longa experiência. E agora, por que surgiu, Mariano, o Instituto aí? Bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia, vereador, bom dia, ouvintes. Olha, eu nunca tive o projeto de parlamentar, de ser. E como eu fiz a política a vida toda, saí da onde eu estava, da esquerda, fui trabalhar com a direita. A esquerda me identifica, a direita não gosta de mim, então eu resolvi trabalhar por conta. Mas, na verdade, eu estou discutindo as mudanças de paradigmas na política. Só para exemplificar. A tua história desde a juventude veio do campo sindical, não é, Mariano? Eu comecei na Igreja Católica. Movimento religioso. Final dos anos 70. Aí depois... A comunidade eclesial de base, a Igreja Católica me levou para o movimento sindical e aí para o político. Muito bem, muita experiência, Mariano, e vamos destacar principalmente as novas regras para as eleições de 2020. Puxa vida, o voto distrital podia ter vindo junto, né, Mariano? Olha, ou não? Eu acredito, sou daqueles, nesse caso sou conservador, que o sistema político brasileiro, apesar de todas as críticas da elite, é o mais democrático do planeta.
Não existe no mundo um sistema partidário que possibilite, por exemplo, um presidente da República ser eleito por um partido criado 6 meses antes das eleições. Não tem no mundo essa experiência. Só o sistema brasileiro. Isso é democrático. Interessante. Ademir Santana, como é que foi a questão eleitoral, a questão partidária e política, Ademir? Você era um jovem trabalhador, enfim, tocando projetos em Campo Grande, muito conhecido. Como é que foi essa questão política, partidária? Eu quero, primeiramente, pedir desculpa, Mariano. Eu achei que ia ser primeiro comigo, depois o Mariano. Mas o Mariano, bom dia, Mariano. O Mariano é nosso amigo de infância. Né? Estudamos na escola Imaculada Conceição. Mas você nasceu em Cidrolândia também? Eu nasci em Rochedinho. Campo Grandense, distrito de Rochedinho. Distrito de Rochedinho. A questão política, a política a gente faz no dia a dia. Muitas pessoas falam que não gostam de política, mas o que mais faz política muitas vezes é as pessoas que acabam falando isso. Porque ele fica preocupado em falando o que está ruim, o que está com dificuldade, e acaba ele nos dando até elementos para a gente poder resolver. Mas, Arthur, eu estou na política há muitos anos, eu vivo na política, ajudei toda a época do primeiro mandato do Gerson Domingos, da dona Tereza Names, nos trabalhos sociais. Então isso talvez nos credenciou para melhorar, para ser mais fácil a campanha, porque a campanha de vereador, o Mariano sabe disso, é a mais difícil que existe nesse processo democrático que nós participamos. Eu acredito que seja a mais difícil. Haja visto o número de candidatos que se coloca à disposição de ser vereador. Essa questão de uma parcela da sociedade brasileira não querer discutir a política, enfim, a política está na mão do capiroto, enfim. Tem aquela máxima, que eu não me recordo do autor, ou seja, quem não gosta de política acaba sendo governado por aqueles que gostam. Exatamente. Né? E aí, nós também, veículos de comunicação, em alguns momentos, e dependendo da personalidade, nesse momento brasileiro, também sofremos a intolerância. Às vezes o próprio ouvinte critica, o que esse cara está fazendo aí, por que está entrevistando fulano, beltrano? A intolerância vem também conosco, veículos de comunicação. Mas essa premissa básica que você acabou de dizer aí, ou seja, se o cidadão não participar, a própria política também não avança, né? Não avança. Já visto, a gente faz uma audiência pública. As pessoas reclamam no clamor dos bairros, aí a gente escuta todos os dias as pessoas reclamando da questão da água, da energia. Aí você faz uma audiência pública, cadê a participação dos interessados? Que você precisa também ter a participação para você ouvir qual que é a reclamação. Eu fiz várias audiências públicas, o máximo que a gente consegue colocar lá é 100, 200 pessoas. E acaba a gente perdendo até o estímulo de você lutar. Mas a gente sabe que já é dessa forma que o povo faz, e a gente escuta nos bairros e o clamor sempre é o primeiro a reclamar, é o povo nos bairros. Mas dentro dos mecanismos de controle, vereador Ademir, e o Mariano também pode dar um pitaco, a audiência pública é constitucionalmente o início de um grande processo de mudança, como é justamente nas audiências. Claro, a grande parcela da sociedade trabalha, às vezes não tem tempo, mas quando você fala em 200 pessoas, eu considero até interessante, porque existem as entidades, né? Existem as associações, sindicatos, as ONGs, enfim, e que podem, né? E que devem representar a grande maioria, né? Exatamente. Existem os segmentos que as pessoas procuram, que são representados, que têm a sua representatividade, mas nós tivemos um exemplo, nós fizemos uma audiência pública para resolver o problema da Brilhante e da Bandeirantes, e a gente fica órfão, porque a gente sabe do problema, o projeto, e só tem duas opções: ou você tranca aquele projeto lá, briga para não acontecer e se perde o recurso, ou que se fizesse, toca o projeto do jeito que está. E eu fiz um projeto de lei, Mariano, para que se fizesse uma audiência pública antes de qualquer projeto de impacto que venha atingir a sociedade, a região, os moradores. Eu já visto o Aquário do Pantanal. Ninguém perguntou para as pessoas o que eles queriam, se queriam o Aquário do Pantanal. E aconteceu. Hoje, a Avenida Brilhante, os ônibus vão correr
vão transitar num corredor do lado esquerdo, na Bandeirantes e na Brilhante. E as pessoas, a porta, vou falando no português, que a pessoa vai entender, e a porta do ônibus é do lado direito. Então vai se construir estação de transbordo no meio da avenida para as pessoas descerem do ônibus. Quer dizer, nós estamos num costume das pessoas, o trânsito, sempre o ônibus esteve do lado direito. Eles mudaram para o lado esquerdo. E esse projeto passou e veio o recurso, ou você constrói dessa forma, ou você dispensa o recurso. Curitiba é assim, né? Mesmo Ruas Estreitas, tive há alguns meses, as estações de transbordo, bem no coração de Curitiba, enfim, que influenciou um pouco o urbanismo de Campo Grande, né? Você discordou desse processo? Você imagine você construir uma estação de transbordo numa rua que tenha o seu alargamento. E o fluxo ali, nas ruas é muito forte, né? Ali é como se fosse a artéria da região do Lagoa, da região que sai para Cidrolândia, para Porto, para essa região aqui, e você acaba... A participação foi pequena, então? Foi muito pequena. E agora, quando começa a se fazer a construção, o que acontece? Aí começam os comerciantes a reclamarem. Mariano Cabreira, com toda a experiência, e com o Instituto Mariano Cabreira agora aí, esse instrumento democrático da audiência pública, às vezes, né? E a Câmara realizou muitas, nós elogiamos aqui, porque muitos temas da cidade passaram por audiências públicas. Exatamente. Com baixo índice de participação, mas tudo começa dentro daquele valor que você fala do país, enfim, é um grande instrumento, é o primeiro de todos, né? A audiência pública é um instrumento de democratização do mandato. O vereador, ele lança a mão da audiência pública ou não, dependendo do perfil do mandato. E aí aproveitar para parabenizar o vereador por fazer isso constantemente e de estar fazendo o uso da audiência pública para balizar o seu mandato. Isso é muito importante, porque o mandato, como o cidadão chega até o mandato é muito difícil. Quer dizer, já teve o voto, se ele quiser, ele centraliza e decide por si. E toca a vida dele lá. Porque o mandato é de um partido, ele é de um vereador. Se ele atender só a clientela dele, ele garante a reeleição. Ele não precisa democratizar, ir para os bairros, fazer tudo isso. Com a equipe dele, se ele souber trabalhar, ele garante a reeleição. Claro que não é tão fácil assim como eu estou dizendo, mas ele tem que atender aquelas pessoas que o elegeram. Se ele focar naquele segmento, ele pode garantir sua reeleição. Portanto, o instrumento da audiência pública é uma coisa muito interessante. Mas talvez, vereador, como você disse, a Bandeirante é uma artéria de uma região de mais de 120, 130 mil eleitores. Exatamente. E talvez a audiência tenha focado só nos comerciantes da Bandeirantes e não naqueles que usam a Bandeirantes. De repente, talvez tenha sido esse instrumento de mobilização que não tenha sido suficiente. Mas, claro, que mesmo assim, com 10, com 20, com 30 pessoas, é um instrumento democrático que deve ser respeitado. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. O vereador Ademir Santana, diferentemente, por exemplo, dessa audiência pública que tratou da Brilhante e da Bandeirantes, o plano diretor foi o projeto que vocês mais se dedicaram junto à sociedade, nos diversos interesses, enfim, demorou muito tempo, né? Só na Câmara, foi feito em todas as regiões e só na Câmara Municipal de assuntos em separado, foram feitas 11 audiências públicas, só para discutir o plano diretor. E acaba, não consegue satisfazer a todos. É um processo que você tem que às vezes, cortar na carne, porque existem os interesses dos especuladores também, que existe. Mas nós votamos, e ontem foi até, a partir de ontem, que passa a valer o plano diretor. Tem uns 120 dias que ele tem que ficar ainda sobre o estudo, sobre a questão que as pessoas ainda poderia até ter alguma mudança, se houvesse questão judicial e tal, e a partir de ontem o plano diretor já está bem feito. E a nossa cidade, existe muitas áreas públicas e muitas áreas particulares ainda vazias no meio da distância. Por exemplo, você vai daqui para Moreninha, quantas áreas você vê de mata, de fechada, e no novo plano diretor nós priorizamos que fosse ocupada essas áreas para que você não utilize, por exemplo, as escolas já estão
naqueles locais, os postos de saúde, as UPAs, os CEINFs, já estão. Se você constrói para lá da Moreninha, o que vai acontecer? Você vai ter que levar a linha de ônibus para lá, você vai ter que levar as escolas, você vai levar os postos de saúde, você tem que levar uma cadeia para lá, o asfalto, apesar de que hoje qualquer empreendimento e loteamento já é obrigatório, e isso é uma questão que as pessoas perguntam para a gente muito nos bairros, é bom que a gente esclareça, por que os novos empreendimentos, os empreendimentos aqui de Campo Grande, loteamentos, vamos falar na linguagem que o povo vai entender, tem que ter asfalto, energia, esgoto, também o fio, tudo, toda a infraestrutura. Porque é uma lei agora. Antigamente, exemplo, o Caiobá tem 40 anos. E eu moro no Caiobá e na minha rua não tem asfalto. Porque o bairro foi feito há 40 anos atrás. Essa lei tem 15 anos, de 10 anos para cá. Então, não tem como a gente cobrar. Mas não tinha que fazer aqui primeiro. Tá, quem faz hoje quem faz o empreendimento que é obrigado a entregar com energia, água, asfalto, acessibilidade, inclusive, de todo o seu empreendimento. Quem faz é o empresário. Vereador Ademir Santana. E quem paga é o povo que compra o terreno. Acaba ele pagando. Ademir, você é uma figura popular, né? No seu trabalho, a gente se deparava contigo em todas as regiões de Campo Grande, enfim. Primeiro mandato na Câmara, faltando aí um ano, quase um ano e meio para o término do mandato. Você vai à reeleição? Pretendo. Pretendi a reeleição. Houve momentos assim da frustração com a política, Ademir? Você se sentiu fragilizado, impotente às vezes para resolver algumas questões? Muitas vezes. Haja visto que você vê aí, o prefeito Marcos Trade está terminando obras da época do Nelsinho Trade. Nada é novo. Tudo é da época que ficou abandonado. CEINF, são 39 obras abandonadas. Inclusive fiz um projeto de lei também nessa área. A gente eu fui presidente de associação de moradores, a gente tem o conhecimento na pele do que acontece nos bairros. Quando uma obra fica lá, um CEINF, como está ali no Oliveira, há 7 anos, a obra inacabada lá. O que aconteceu? Eu fiz um projeto de lei onde primeiro se faz audiência pública, se era aquilo que a população queria. Existem os conselhos hoje que aprovam e que discutem isso, mas a população às vezes não é ouvida. De repente o representante que está lá pensa de um jeito e a população pensa de outro. Eu fiz um projeto que está tramitando na Câmara Municipal, onde se faça a obra que for construir, que seja feita um seguro dela, Mariano, para que não se faça mais aditivo. Eu vou citar o exemplo da Brilhante novamente. Se gastou 18 milhões na Brilhante e fez um aditivo de mais 6 milhões. Então, eu acredito que o seguro custaria 1 milhão se você tivesse pago o seguro lá. O Aquário do Pantanal, nem se fala, que foi orçado em 80 milhões, já está em 300 e ainda falta mais 100 para acabar, para terminar essa obra. Então, esse projeto vem atender o que a gente precisa. Que não se faz mais aditivo. Faça um seguro, se faça um seguro e essa obra fica garantida o seu término. Chega uma participação de ouvinte aqui no WhatsApp 999119689. É o nosso ouvinte Elton Areco, tá ligado ali, bom dia. Manda uma sugestão, vereador, façam as audiências públicas em horário que possamos ir. Sempre estou à disposição, trabalhando quando há essas audiências. Elton Areco. Mas as audiências são tem de manhã, tem à tarde, tem à noite. Já foram feitas várias no período noturno. Mas é válida a sua poderia ser feito no final de semana. Foi uma sugestão. É interessante essa questão aí, hein? Qual que é o seu olhar sobre essa crítica que chega do ouvinte aqui? Como torcedor dos grandes centros do futebol brasileiro aí, né? Meu amigo Henrique Guilherme lá na Rádio Transamérica há uns 10 anos falava, tem um plano aí, os caras estão querendo acabar com o futebol. Só para fazer uma comparação, Mariano, os caras vão botar jogo 10 da noite, né? Como é que um trabalhador em São Paulo vai ver o jogo do seu time, voltar para casa 2, 3 horas da manhã, para acordar às 4 ou 5 e trabalhar? Sua opinião, Mariano?
Olha, primeiro parabenizá-lo que ele está ligado no jornal, é um eleitor, por exemplo, que busca informação. Exatamente. Tem esse problema, de fato, daqueles que trabalham, que têm dificuldade, mas a grande dificuldade hoje na política é quando se fala na política, e esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido, quando se fala que de política, o cara só pensa, a primeira coisa que vem na cabeça dele é a corrupção. Isso é culpa dos políticos, é culpa da sociedade em geral, porque desde que eu entrei na política, isso lá no final, no meio dos anos 70, político já tinha fama de ladrão. Isso não é uma novidade, não é a Lava Jato que fez isso, não. A política, o status quo, os coronéis, sempre dizia que política era coisa de ladrão para que a população não se interessasse pela política. Para a gente, como nós, o vereador disse aqui que a gente estudou no Imaculada Conceição, que nasceu na periferia, a gente é educado para ser honesto, para não ter o nome no SPC e no Serasa. Essa é a grande missão do pobre. A sonhar em ser político, nunca, porque política é coisa de ladrão, é coisa de bandido. Então a política é vista disso, isso é uma crença. Um rótulo, né? Carimbo lá para... É crença, nós somos educados acreditando que política é coisa suja. Por isso o cidadão comum, ele vai vir numa audiência fazer o quê? Ele vai vir ouvir um ladrão? Ele vai ouvir um corrupto? A desconfiança sempre, né, Maninho? Por isso eu tenho trabalhado isso nos grupos e nas palestras que eu tenho feito, tem disso, nós precisamos mudar o nosso olhar sobre a política. É possível fazer política com honestidade. Claro que o político ganha bem, e se ele passar 4, 8 anos, ele vai ter uma casa melhor, ele vai se vestir melhor, ele vai ter um carro melhor, ele tem um salário melhor. Mas é possível, fazer política sem meter a mão no erário público. É possível. Você já imaginou, quando uma criança nasce, você já viu algum pai pegar na bochecha do filho ou da filha e dizer assim, nasceu o vereador de Campo Grande? Você já viu? É possível isso? Não, o cara fala que é médico, que é engenheiro, assistente social, psicólogo, mas nunca que é político. Nós precisamos mudar a nossa educação e a forma de ver a política e os políticos. Aí a gente começa a ter uma participação melhor. Vereador Ademir, olha aqui, nosso colega, comunicador do rádio, o Everson Nunes, mais conhecido lá em Tereza, pelo Brasil, Olho Vivo. Vereador Ademir, parabéns pelo trabalho, pessoa simples e humilde, merece todo o nosso respeito. Ele também estudou na escola Imaculada? Imaculada. Que região que é a escola sua do Mariano? Lá na Vila Saraiva, ali é seminário Saraiva, né? Bem Saraiva. Na divisa ali. Ah, era um colégio de freiras, né? Na região da Tamandaré, Vila Nácia, por ali, né? Isso, exatamente. No fundo da casa do bispo ali, né? É na mesma região. Na comunidade Tia Eva. Com a permissão dos dois, nós vamos fazer um rápido intervalo às 7h37. Voltaremos já, mas confira aí as dicas de finanças pessoais do analista financeiro João Vitor Faeda. Olá, queridos ouvintes. Estamos falando sobre como podemos fazer o dinheiro render mais e não passar pelo sufoco de ter muitos dias até o fim do mês e o dinheiro já ter acabado. Hoje vamos falar sobre o limite na conta corrente, ou chamado também de cheque especial. Tenho visto algumas pessoas utilizarem isso não por necessidade, e sim por comodidade. Por alguma razão, precisam de mais dinheiro, e a saída mais rápida é usar o limite disponível na conta corrente. Saída muito cara. Os juros desta modalidade estão mais de 300% ao ano. Então imagine que ao usar R$500 do limite, depois de 30 dias, a pessoa vai precisar devolver R$560, ou seja, perdeu R$60 apenas com juros. E se ficar usando por mais 2 meses, o valor vai para 640. A perda sobe para R$140. Já percebeu que essa modalidade é completamente inviável? Na verdade, vem a ser um grande vilão para que o dinheiro renda menos e acabe muito antes. Se você costuma entrar no limite frequentemente, meu conselho para você é: busque se organizar diferente e não conte com o limite para cumprir com as suas obrigações. O limite é uma facilidade muito cara e serve para drenar com grande rapidez a sua capacidade de compra. Então, pense nisso e até a próxima. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Rádio Hora.
Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, mas também sei que no fundo do peito vocês entendem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Agora 7h39, eu quero falar contigo de um assunto muito importante, poupar dinheiro. Tenho certeza que você já pensou, mas eu não consigo, não sobra quase nada no fim do mês. E se eu disser que com apenas R$20, eu disse R$20, você abre sua poupança no Sicredi. Já gostou, né? E se eu disser que só no Sicredi tem a promoção, vem poupar e ganhar, funciona assim. A cada aplicação de R$100, você concorre a 2 sorteios de R$2.000 por semana, além de sorteios de R$10.000 todo mês. E no final do ano, você ainda concorre a 3 sorteios de R$100.000. E depois que você abre, você faz tudo pelo site ou pelo aplicativo. Quer aplicar um pouquinho mais? Quer tirar um pouco para usar? Faz tudo pela internet. Não perca tempo. Vai para o Sicredi, abra sua poupança e já comece a participar da promoção. Sicredi, fazer juntos para fazer a diferença. 92 FM. Rádio Hora. Sabe aquele pão fresquinho que você come todo dia pela manhã? Na padaria Doce Café você encontra aquele pãozinho crocante. E também salgadinhos, sucos e doces, entre outras delícias. E todo dia tem chipa quentinha por apenas R$1. Aceitamos encomendas de doces e salgados. Padaria Doce Café, uma delícia de café. Rua Ana Luísa de Souza, 1517, Bairro Pioneira. Encomendas 3025-4855. 3025-4855. Rádio Hora. 92,3 FM. O Centro de Negócios Vanderlei Mesquita busca parceiros para a representação comercial. Trabalhamos 4 horas por dia. Ganhos entre R$1.600 a R$3.000. Ligue 99235-5551. 99235-5551. Centro de Negócios Vanderlei Mesquita. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h41, 7h41, nós temos ouvintes participando e daqui a pouco o nosso Marcelo Ortiz. Marcelo Ortiz também participa, ele que apresenta a Hora do Rush no final da tarde aqui na Hora FM 92,3, a Rádio da Família. Hoje estamos entrevistando aqui o Mariano Cabreira, fundou recentemente o Instituto Mariano Cabreira, está aí fazendo qualificação, treinamento de pessoas na área da política, esclarecendo muito, e vamos pegar uma colher de chá com o Mariano, abrindo o segundo bloco com ele, o vereador Ademir Santana, conversando conosco de política, do seu mandato. Mariano, o Instituto Mariano Cabreira, ele tem como... Qual o principal objetivo dele? Veja, esse ano nós não teremos eleição, coligação nas proporcionais. Portanto, os partidos todos terão que lançar 100% de número de vagas. Aqui em Campo Grande são 29 vagas, todos os partidos terão que lançar 58 candidatos. Tá certo? É a primeira eleição assim. É a primeira eleição assim. Essa eleição é um teste de algumas coisas que a mini reforma, que não é tão mini assim, na minha opinião, essa é a mais profunda reforma eleitoral que já houve no Brasil. Porque ela muda o financiamento de privado para público, ela cria cláusula de desempenho. Nenhum vereador em Campo Grande, a partir do próximo mandato, vai ser vereador com menos de 1.500 votos. Porque é 10% do coeficiente eleitoral só que vai ter direito a assumir. Ele pode ser o mais votado da sua legenda, mas se não tiver, que não tiver 10% do coeficiente, não será vereador. E o final das coligações proporcionais, que muda toda a forma de você construir partidos. Eu vejo os partidos agora, os presidentes, correndo atrás de quem já tem experiência para colocar na sua chapa, para montar chapa. Não vai ter gente suficiente para montar 4, 5 chapas. O que isso vai levar as pessoas a fazer? Vai ter que levar pessoas a treinar novas pessoas, a convencer outras pessoas que não querem fazer política a entrar na política. Isso muda
toda a forma de você fazer política. A sua capacidade de persuasão para você convencer alguém a vir para a política vai ter que ser muito maior. A questão da formação, você trabalhou muito, me recordo, na época tua, e bem jovem no PT, você sempre trabalhou questão da formação, e principalmente lideranças comunitárias. Salvo engano, por exemplo, Cabal Mil foi um projeto seu, né? Sim. Está aí até hoje, no partido, enfim. A questão da formação e a questão das mulheres nos partidos, Mariano. Por que nós temos esse quadro de dificuldade? Aí a cada eleição o TSE veio impondo aos partidos, mesmo na imposição. Ano passado nós tivemos o escândalo aí das candidaturas femininas laranjas. As feministas, eu tenho uma filha que é feminista, não vai gostar da minha resposta. Mas veja, se você pegar historicamente o avanço que as mulheres tiveram na participação política, nos últimos 10, 15 anos foi enorme. Há 40 anos atrás, a mulher era mercadoria. Os casamentos eram feitos por acertos. As mulheres não tinham direito a voto. O marido podia pedir que a mulher fosse demitida do serviço se ele não quisesse que ela trabalhasse. Era previsto na CLT. Portanto, o avanço que teve da conquista, e obviamente isso as mulheres não devem aos homens, é a luta das mulheres que levaram essas conquistas, são muito grandes. O TSE não baixou essa resolução dos 30% obrigatório dos partidos aplicar nas campanhas femininas, não foi porque o TSE é bonzinho, é a luta das mulheres, e aquilo que as mulheres comprovaram nas urnas é que possibilitou essa resolução. Porque as mulheres eram usadas para preencher vagas. Elas não eram usadas para fazerem políticas. E tem um núcleo de mulheres que querem fazer políticas e que lutam para treinar as mulheres, para levar as mulheres a participar da política. É bom a gente lembrar que mulher tem 3 jornadas de trabalho. Ela tem que cuidar dos filhos, do marido, da profissão, da casa, ela tem que lavar, passar, cozinhar, tem que ser amante, tem que ser boa mãe, tem que ser... E o homem não. O homem levanta cedo, o café está na mesa, toma seu banho, vai para o serviço, trabalha, vem para casa, recebe o dinheiro, compra o arroz, o feijão e está feita a missão dele. E ele pode fazer política. O homem tem liberdade para sair à noite, para participar de reunião. Eu quero ver você ou qualquer um de nós aqui que permite que a mulher chegue às 10 horas da noite em casa com cheiro de cerveja falando que estava numa reunião. E o homem chega. E é cultural, né? É difícil. Então, a mulher tem que vencer todas essas barreiras. Mas ela tem vencido. Gradativamente, as mulheres têm vencido. E gradativamente tem conquistado maior participação. E por isso essa é uma outra visão que nos treinamentos a gente tem que ter feito. Os dirigentes partidários têm que ter uma visão diferente da mulher política. A mulher, a dona de casa que consegue aglutinar as vizinhas, que é boa liderança, que conversa, ela não sabe da política. E política é profissão. Política tem que ser uma coisa de profissional. Não é qualquer um que entra na política. Você viu aqui o Ademir, para chegar a vereador, ele tem 30 anos de militância comunitária. Ajudando, elegendo, conhecendo os meandros. Né? Ele não estudou em livro, mas ele aprendeu na prática a relação política, como é que você conquista um voto, como é que você constrói a relação política, como é que você faz um movimento, como é que você agrada a pessoa, como é que você cumprimenta, como que você abraça, como é que você comemora um aniversário, como é que você vê o interesse do eleitor. Eu vou insistir, o eleitor pensa, anda e tem interesse. Se você cumprir essas 3 etapas, você ganha o voto dele. E muda, né? E muda. Você me falou. Voto muda, né? Muda muito. Mariano, quem tem interesse em fazer os cursos lá do Instituto, o que deve fazer? Liga, entra na rede social, como é? Pela rede social nós temos a nossa fanpage, o Instituto Mariano Cabreira, tem como fazer lá, e pelo WhatsApp 999829802. Período de duração dos cursos? Nós temos várias perspectivas. A gente tem que conversar, depende da demanda, se é um candidato que nunca foi candidato, se é um candidato que já tem experiência, se é candidato já com mandato, enfim, depende muito do que ele quer, que a gente vai avaliar e vai fazer a proposta. Interessantes as informações. Mariano, a mudança radicalmente na eleição proporcional de vereador, né? Mas a gente percebe no ambiente político de Mato Grosso do Sul que a questão da janela incomoda também candidaturas majoritárias, né? Quem for candidato a prefeito ou vice, questão de mudar de partido, pode perder mandato ou não, como é que é?
Olha, ou quem desfiliou de algum partido que está sem partido, como é que fica? A janela partidária agora, para vereador, na minha opinião, ela perdeu a função. Por quê? A chapa, vamos pegar aqui o caso do vereador, se ele quiser mudar de partido. Não sei, só pegar como nós temos um vereador com mandato aqui. Para ele ir para um outro partido, ele tem que ver a chapa que ele vai disputar. Se tiver 2 ou 3 vereadores que teve mais voto que ele, ou que tem poder aquisitivo melhor que ele, não é bom ele ir para essa chapa. Certo? Então, quando você muda de partido, antes, você juntava quem tinha votos numa chapa e você sabia que dali elegia 4, 5. Agora, o final da distribuição das vagas por sobras, porque não tem mais a sobra para os grandes partidos. Mudou isso na reforma eleitoral. Agora, todos os partidos que disputam, que se aproximarem do coeficiente, mesmo sem obter o coeficiente, pode eleger um. Então, os grandes partidos, pegando o exemplo aqui, o PSDB me parece que fez 6 ou 7 vereadores na última eleição. Se pegar os 6 ou 7 vereadores, eles não elegem 3 inteiros, a votação 2/6. Eles terão que ter mais outros 52 candidatos que vão entrar nessa chapa, sabendo que não serão eleitos, porque eles têm mandato e os outros não têm mandato e nem dinheiro. Então vai ter que mudar essa negociação, certo? Por isso a janela partidária, quem tem, que o vereador pode em abril mudar, vai ter que pensar muito para onde vai, porque não é só mais o dinheiro. Não é mais só a negociação política, ele tem que pensar na chapa, que quase nunca nenhum candidato pensa na chapa. Você entra, tem 58, mas você tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro no máximo, daí para baixo é suplente. Você acha que dá segundo turno em Campo Grande, 2020? Com certeza. Com certeza, Com né? certeza. Experiente Mariano Cabreira, aluno lá da Escola Municipal Imaculada Conceição. Região da Vila Nácia. Vereadora Ademir Santana, nesse ambiente que o consultor Mariano acaba de trazer para o ouvinte, importante esclarecimento, como é que está as candidaturas lá no teu partido? Eu sou filiado e fui eleito pelo PDT. Aí me pergunto, por que você não assumiu a presidência do PDT? Porque justamente por essa questão, Mariano. Normalmente, quem está de presidente quer fazer a chapa para ele ficar na melhor posição. E eu sou muito democrático, sou muito ético. Eu disse aos filiados do meu partido, falei, olha, não tenho interesse justamente por isso, porque você convida uma pessoa, você quer vir para o partido? Você é o presidente? Sou. Então você está preocupado com a sua reeleição. Então, eu não quis ser o presidente. E dizer a vocês, vai ter a janela? Vai. A gente vai analisar, todos os candidatos vão analisar qual é a melhor posição que ele vai ficar. Ninguém vai ficar num partido também, ele sabendo que a chapa inteira não consegue fazer um vereador, para que ele vai ficar lá, Mariano? Então, se existe a janela, é justamente para isso. Hoje eu não tenho intenção de sair do PDT, mas eu participo de um grupo. E aonde esse grupo estiver, com certeza eu estarei. Vereador Ademir Santana, a importância do seu mandato, primeiro mandato de vereador em Campo Grande. Você me falava há poucos dias, um sonho antigo, a escola rural em Rochedinho e aquele projeto das feiras nos terrenos baldios de Campo Grande. Andou, está tramitando na Câmara, como é que está isso, Ademir? Primeiro vamos falar do projeto da agricultura urbana. O projeto da agricultura urbana já está na Procuradoria Jurídica. Haja visto que tinha... Da Câmara. Do município. Do município. Porque houve tinha uma questão jurídica que teria que ter feito e na época nós não fizemos. Mas eu fiz todo o trâmite legal. Eu coloquei no plano diretor e agora que o plano diretor se tornou efetivamente válido, agora já a Procuradoria vai dar o parecer para que se possa fazer essas hortas urbanas nos terrenos da prefeitura, nas áreas públicas, nas áreas particulares, porque antes o cara invadia um terreno da pessoa, depois entrava com uso capião, tomava, hoje não vai ter mais isso. Também nos CEINFs, nas escolas, questão pedagógica também, e também até nos postos de saúde. Nós vamos ter as hortas urbanas do município de Campo Grande. Então, e aí, a questão de Rochedinho foi uma questão seguinte, eu estudei também na Escola Barão do Rio Branco. Eu morei em Rochedinho,
fiz primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Naquela época era assim. Depois você passava para o segundo ano, Mariano. Eu fiz também. E aí, quando eu vim estudar aqui no Imaculada Conceição, já foi no segundo ano. E aí, o que acontece? A escola, esse povo que mora em Rochadinho, no Aguão, também no Anhanduí, eles não têm... fica difícil de trazê-los para depois, para fazer um estudo melhor sobre a sua qualificação. E lá, eles têm toda a infraestrutura, se a gente mudar a grade curricular, que ele possa ter lá a sua aptidão para agricultura. Ele já mora lá, ele já vive lá. É melhor ele fazer lá um curso de inseminação, aprender a lidar com leite, com derivados do leite, queijo, doce. As também, novas tecnologias também que chegam, né? Isso, vai sair quase técnico agrícola, entendeu? Ele pode vir para cá também depois, já sabendo de como que se lidar com um animal que está doente, as hortas que vai ser a horta urbana, lá também no Cinturão Verde, as pessoas do Rochedinho, nós temos muitos agricultores, muitos assentamentos lá, que as pessoas querem fazer, muitas vezes, fazer um doce, e não sabe como fazer, faz do jeito dele, mas não... aproveitando a estrutura da própria escola. Da própria escola. O ensino vai até lá, não é o aluno que vai ter que vir aqui para o centro. Vai se fazer uma cozinha industrial, Senar. Senar. Nós temos muitas pessoas que possam qualificar, inclusive os professores vão ser qualificados para isso. E já o Rochedinho já se transformou, já vai, acredito que semana que vem, já estão adaptando para o próximo ano, mas na semana que vem tem uma conversa já com a parte que vai cuidar da parte pedagógica. E também uma novidade que eu quero dizer para você na área da educação também, que é projeto nosso, que nós corremos atrás. Eu digo projeto porque nós que fomos atrás, nós que fizemos a parceria. O município também, semana que vem nós vamos assinar o convênio com a UEMS, onde nós vamos colocar um polo da UEMS, Mariano, na região das Moreninhas. Porque, mas a UEMS... já é dentro do município de Campo Grande, mas é muito distante das Moreninhas. Então, o horário não consegue, as pessoas de manhã e nem no período da noite não consegue chegar no horário. 7h56, tá? A interatividade é forte, os ouvintes participando, tanto no WhatsApp 999119689, quanto aqui no Facebook. Pessoal que está assistindo o rádio antigamente era para ouvir, agora você... E na questão da UEMS depois tem uma bomba, viu? Pode falar ou não? Vamos trazer os comentários aqui, Ademir, na sua fala e também do Mariano. A nossa ouvinte Solange Melo, não sabia disso, eram as explicações da janela que o Mariano fez aqui, no momento que ela comentou. O Luiz Carlos Zaparoli, ele diz, até para diminuir os valores dos fundos partidários, que na realidade, na minha opinião, deveria acabar totalmente, será que se fosse cobrado pelo TSE aos filiados, que estão mesmo filiados aos partidos, já não seria uma diminuição da quantidade dos partidos políticos hoje no Brasil? E se o Tribunal Superior Eleitoral pode checar se os partidos políticos cobram de seus filiados valores mensais, como todos têm como obrigação em seus estatutos? Não, o partido é figura jurídica independente, o TSE não tem, ele fiscaliza o fundo partidário, a aplicação do fundo, mas da verba e da atuação partidária não cabe ao TSE fiscalizar. Né? Isso depende, essa é a direção partidária que tem nos seus estatutos, mas o que eu saiba, o único partido que cobrava no meu tempo era o Partido dos Trabalhadores. Mas todos têm lá que tem que contribuir, mas nenhum cobra. E o PDT, Ademir? O PDT também, se você quiser contribuir, é livre. Mas não é obrigatório. Mas não é obrigatório, não é? Sobre a bomba que você ia falar, então? A bomba é o seguinte, Mariano, nós criamos aí, foi criada a UEMS. E eu já conversei com o deputado Jamil Tsunami. Eu estive na UEMS nessas andanças, já fiz várias reuniões com eles lá. Nós temos lá um curso de medicina. E nesse curso de medicina... no terceiro ano nós temos 59 alunos. Quantos são do Mato Grosso do Sul? Nenhum. 3 do Mato Grosso do Sul. Então nós criamos uma universidade estadual para atender o Brasil. E perdeu o sentido, porque quem tem que atender o Brasil é a Universidade Federal.
Então nós estamos fazendo, através do deputado Jamil Tsunamis, vamos criar um projeto para que tenha a garantia no mínimo de 50%. Aí você, mas por quê? Isso é feito através do Enem, então não tem sentido a gente colocar aqui, gastar esse dinheiro todo, porque quem vai formar médico vai ficar aqui, se ele mora no Ceará, se ele mora no Rio de Janeiro, se ele mora em São Paulo, então não vai atender o nosso povo aqui. Então, nós estamos fazendo um projeto, junto com o deputado Jamil Tsunamis, para que se garanta no mínimo 50% de vagas para o Mato Grosso do Sul. É interessante. Esse comportamento, quando foi lançada a Universidade Federal da Grande Dourados, os colegas de imprensa também trouxeram essa realidade. Dourados se transformou num grande polo para o Brasil. Alunos do Paraná, São Paulo, enfim, é a realidade. Mas no caso federal. E o recurso esse é um debate que é necessário ser feito. Eu acho louvável a iniciativa de criar cota para o Mato Grosso do Sul, né, para fazer isso. Mas a história da educação nossa tem que... E a inversão que o governo federal tem feito agora, paralisando todo o MEC, diminuindo os programas, a coisa do dia, tem uma coisa que tem batido, porque isso começa da pré-escola. Se você não faz uma pré-escola boa, uma base boa, um segundo grau bom, você não tem acesso às universidades. Vai ter sempre quem tem acesso à escola particular. Várias pessoas participando e comentando a entrevista, que a Vanessa Moura Robson Ximenes parabeniza o vereador. O Luiz Carlos Zaparoli ainda insiste nessa questão para se participar de uma concorrência pública, você precisa estar 100% em dia com sua documentação. Por que para a política os partidos não são inspecionados? Enfim, questões desse Brasil e do TSE. Para ser candidato tem que ter todas as certidões. Ele tem razão, embora com uma outra visão, porque é uma coisa, os partidos políticos, eles têm donos. Realidade brasileira. É da nossa cultura. Vamos pegar quem manda no PT. O Lula, a Gleice, 2 ou 3 caras que fazem a maioria. No MDB. O PPS virou cidadania e perguntaram na Assembleia, um militante aqui, Roberto Freire, quem vai ser o presidente? Eu de novo, é dono. Então, aí você pega no MDB, tem os donos. No PSDB, agora é o Dória. No PSL, é o Bivar e o presidente. O partido tem donos. Você só entra, você tem todo um estatuto para ser seguido, tem tudo isso, mas tem interesses ideológicos e financeiros. Primeiro os financeiros, depois os ideológicos. Então, se quem quer fazer política não estiver atento a esses interesses ideológicos e financeiros, não faz política, certo? E depois eu quero voltar à questão do debate sobre o fundão, que ele quer que cabe, né, que ele faz. Numa oportunidade, se a gente tiver, eu quero abrir esse debate. Nós já estamos no finalzinho. Mariana, você já está inscrito aí, daqui uns dias a gente voltar, porque nós temos tantas realidades. Eu já tenho informação de bastidor, não posso falar o nome dos vereadores aqui, né, e que estão sem partido, vereador que está com partido, enfim, e essa questão de fundo partidário é bom a gente registrar. Na semana passada, o vereador Valdir Gomes, ele declarou que é contra recursos públicos em campanha, ele é do grupo do Ademir, né, um grupo forte, enfim, elegeram vários... caminho, partidos diferentes, mas caminho na mesma linha de mandato popular, né? E ele dizia que, poxa, ele gastou R$3 mil na campanha dele, né? Oficialmente foi R$3 mil, e que quem tem que se preparar lá no Instituto Mariano Cabreira, por exemplo, é quem tem serviço prestado, né? A força econômica tem que parar de mandar, onde o cidadão, de repente, ninguém conhece, com a força do dinheiro, se elege. Para fechar aqui, o nosso Marcelo Ortiz, que no final da tarde apresenta aqui o programa Hora do Rush, também entra aqui na roda, no bate-papo aí. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Arthur Mário, bom dia aos amigos do Jornal da Hora. Ontem tivemos 2 projetos de lei e um projeto de resolução. O primeiro é de autoria do deputado Cabalmir, que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Cabalmir defendeu na tribuna que o projeto tem que acabar com aquele lema de que em briga de marido e mulher não se mete a colher.
Outro projeto é de autoria do Poder Judiciário, que dispõe sobre o desdobramento do serviço de registro de imóveis da comarca de Três Lagoas. Ele foi aprovado por unanimidade em segunda discussão e segue para a sanção governamental. Em discussão única, foi aprovado o projeto de decreto legislativo da mesa diretora que autoriza o governador Reinaldo Azambuja a se licenciar do exercício de suas funções de 8 a 20 de agosto de 2019, período em que poderá se ausentar do Estado e do país. Durante sua ausência, a chefia do Poder Executivo será exercida pelo governador do Estado, Murilo Zawitz, na forma do artigo 86 da Constituição Estadual. Agora um detalhe interessante. A Lei 13.862, publicada e sancionada na última quarta-feira, que torna válida como documento civil em todo o país as carteiras de identidades funcionais de senadores, deputados federais, estaduais e distritais, além de vereadores. A medida é de autoria do senador Romário, aquele mesmo, do POD do Rio de Janeiro. Na Câmara, a proposta tramitou como projeto de lei 9.767 de 2018. Pelo texto, os documentos terão validade durante o mandato dos parlamentares. Em caso de renúncia, perda de mandato e afastamento para exercício de cargo em outro poder, as carteiras de senadores e deputados deverão ser devolvidas à mesa da Casa Legislativa a que pertencer. O uso indevido das identidades sujeitará o infrator às penalidades da lei. A lei autoriza ainda as Assembleias Legislativas e a Câmara Legislativa Distrital a emitir a carteira de identidade funcional de seus parlamentares em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE. A lei entrou em vigor na última quarta-feira. Grande abraço a turmário, bom final de semana e a gente volta segunda-feira. Abraço, Marcelo Ortiz, obrigado pela sua participação. Ele destacando a Lei Romário aí, enfim. Como gostam de burocracia, né? Mais um documento, mas vai apresentar a carteira de vereador, por exemplo, para embarcar ou a identidade mesmo, vereador? Olha, eu sempre, muitas vezes, eu sempre apresento meus documentos pessoais, que são a identidade, o CPF, quando necessário. Não vejo porquê também, que é um documento, E se ele foi eleito pelo povo, lhe dá a fé pública, né? Vai ser um carteiraço oficial, né? Mas as pessoas nunca faz isso, muito... As pessoas querem preservar, né? Você está viajando, por isso você não quer... Você está viajando, você vai ficar... Sou vereador, sou senador, deputado. Quer mais ficar na... Tranquilidade, né? Ninguém quer. Agora, onde é necessário, às vezes, você tem que usar. Né? Vereador Ademir Santana, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Hora. Um abraço. Um abraço, o pessoal que está ouvindo da hora aí, meu amigo Arthur Mário, grande comunicador, Mariano Cabreira, com a sua filha aqui, fazendo um grande trabalho, e vou pegar o meu povo lá para fazer essa qualificação reciclagem importante. Abraço. E tem muitas obras aí da região do Lagoa que vão ser inauguradas agora. Nosso projeto lá, aquilo que eu disse a você, da regularização fundiária indígena, já aconteceram em 3 aldeias e entregamos aquele carro que eu anunciei aqui para você na última semana, sexta-feira passada, lá na aldeia, no bairro Tiradentes, onde nós entregamos um veículo que vai atender a comunidade indígena. Uma emenda nossa. Bacana, então. Um abraço, vereador Ademir Santana. Um abraço e um bom dia. Consultor político experiente, Mariano Cabreira. Já fique renovando o convite para outros programas, enfim, algumas participações aqui em que os ouvintes manifestaram uma surpresa com a nova lei. Acho que é muito importante também para o eleitor, não só para os candidatos, essa nova regra eleitoral. Eu tenho dito nas palestras, Arthur, obrigado para você, obrigado pela companhia do Ademir, aos ouvintes, mas eu tenho dito nas palestras que essa é a mais profunda reforma eleitoral que houve no último século no Brasil.
Ela muda crenças, muda posturas, muda costumes, muda financiamento, muda forma de organização. É um primeiro passo da reforma política que foi muito profunda. Portanto, aqueles que tiverem interessados, que vão colocar seu nome, que querem ou que sonham, ou que querem saber de política, a gente está à disposição, é só ligar 99982-9802 ou na nossa fanpage Instituto Mariano Cabreira. Aliás, curta, compartilhe os nossos assuntos. Muito obrigado, ótimo final de semana aos dois nossos convidados. A Vivian Krajev, que está chegando por aqui com o Bom Dia 92, ao meio-dia, Gino Rondon e o programa Giro Notícias. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. ZYX 634. Rádio Hora 92,3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui na Dian Gráfica, oferecemos os melhores serviços de